Então vamos lá, pessoal. A aula de hoje é sobre balanceamento de equações químicas. Esse tema normalmente é um tema, né, que os alunos têm muita dúvida e tal, mas vocês vão perceber que é um tema bem tranquilo mesmo, tá? E aí eu peço novamente para vocês, pausem o vídeo, tá? Tentem se antecipar às respostas e ali vocês vão descobrir o erro de vocês, tá ali? Tá bom? Então, professor Lincoln, começando a aula de hoje. O que vocês vão aprender com esta aula, tá? O que é e qual a importância de uma equação química, vocês vão entender. Outro ponto é o que é e como se faz o balanceamento de equações químicas, tá bom? Então a gente vai entender o porquê, né, de fazer balanceamento, né, o porquê se faz balanceamento e o que é. Vocês vão ver que na verdade é um artifício matemático, né, para a gente respeitar uma lei que eu já falei para vocês e vou recordar novamente nessa aula, ok? Então, primeira coisa, a gente vai fazer uma analogia, tá? Para a gente entender o que é o balanceamento. A gente vai fazer uma analogia com a receita de pudim, certo? Considerando que esse pudim é feito com apenas 3 ingredientes. No caso aí, leite condensado, leite e ovos, ok? Para fazer um pudim, existe essa proporção aqui. Uma lata de leite condensado, uma lata de leite e 3 ovos, ok? E tem as massas de cada um desses ingredientes, ok? Que isso é importante. Então tem 3 perguntinhas aqui embaixo em relação a essa receita de pudim, certo? Então o que eu peço para você agora? Pause o vídeo, tenta responder essas questões e aí no próximo slide você vai ver como que a gente está respondendo, ok? Então vamos lá. Primeira questão. Se usarmos 2 dúzias de ovos, quantos pudins poderão ser feitos? Olha, com 3 ovos eu faço um pudim, tá? Essa é uma receita para um pudim, uma unidade, certo? Então a gente vai fazer um cálculo de proporção. Acho que já dá para perceber, né? 2. Quantas latas de leite são usadas por mês para fazer pudins por uma padaria que vende 2 pudins por dia? E terceiro, quantos ovos são necessários para fazer pudins utilizando 10 latas de leite condensado? Então, vocês vão perceber, tá, que a gente vai trabalhar um pouco aqui com proporção, regra de 3. Tá? E são duas ferramentas matemáticas que a gente trabalha muito, não só em balanceamento, tá, como na estequiometria. A gente trabalha demais com isso. Ok? Então vamos lá, respondendo a primeira questão. Então lá no enunciado diz que tem 2 dúzias de ovos, tá? 2 dúzias de ovos equivale ao quê? 24 ovos. Lembrem da aula passada que eu falei lá de massa molar, tá? Falei lá de quantidade de matéria, que a gente relaciona 1 mol com uma certa quantidade. Aqui a gente está relacionando o quê? Uma dúzia com uma certa quantidade. Uma dúzia tem o quê? 12 unidades. 2 dúzias, 24 unidades, ok? Então 24 unidades, tá? Se a gente tem 24 unidades, dá para fazer quantos pudins? Então a gente pode fazer uma regra de 3. Primeira coluna, unidade de ovos. Segunda coluna, unidade de pudins. O que a gente sabe? Que 3 ovos produz um pudim. 24 produz quantos? Então fazemos essa regra de 3, montamos essa equação e ao final obtemos que 24 ovos produz 8 pudins, de acordo com a receita dada. Ok? Bem tranquilo, né? Uma regra de 3 simples. 2 lá. A questão 2, né? Um mês, a gente tem que considerar que um mês tem 30 dias, porque tem mês que tem 31, tem mês que tem 30, tem mês que pode ter 28, dependendo do ano vai ter de 29 dias, não é isso? Então, a gente considera que o mês tem 30 dias, tá? E se cada dia é produzido 2 pudins, então, ao final do mês vamos ter quantos pudins? 60 pudins, ok? Então, se a gente precisa de uma lata de leite para produzir um pudim, vamos precisar o quê? De quantas latas de leite para produzir 60 pudins? 60. Tá vendo? Uma proporção simples, ok? A gente obteve a quantidade de pudins
que ia ser produzida no mês e relacionamos com a quantidade de lata de leite. E aí a gente descobre a quantidade de lata de leite que a gente precisa para fazer aquele total de pudins do mês. Beleza? E a última é o quê? Uma lata de leite condensado e 3 ovos faz um pudim. Certo? Então, com 10 latas de leite condensado, a gente vai precisar de quantos ovos? 30 ovos. 3 vezes mais. Certo? Também trabalhamos aqui com proporção. Agora, se a gente fosse reescrever essa receita, né, utilizando códigos, a gente poderia utilizar essa forma de linguagem, certo? Um LC equivale a quê? Uma lata de leite condensado, mais uma lata de leite LL, mais 3 ovos, produz o quê? Um pudim, certo? E percebam vocês, a soma das massas de cada ingrediente vai ser a soma total do pudim lá no final. Claro, né, gente? Isso aqui a gente está considerando um caso ideal, certo? Um caso ideal, não um caso real. Por quê? Se perde parte do leite condensado, do leite dos ovos no processo, certo? Se você fizesse pudim em alguma travessa, por exemplo, vai ficar um resquício ali, tá? Vai sair uma quantidade de água também no cozimento desse pudim. Então, assim, isso é um caso ideal e é o que a gente vai trabalhar agora. A gente vai ir para o caso real, a gente vai começar a analisar casos reais relacionados à transformação química quando a gente trabalhar com rendimento, tá bom? Mas até aqui a gente vai trabalhar com casos ideais. Ok? Então, o que é balanceamento? Essa palavra balanceamento, ela remete justamente a essa balança que está aí. Ah, essa balança que está aqui, né? Essa balança que está aqui. Que é aquelas balanças que são aquelas balanças antigas. Onde a massa das substâncias que estão no reagente, ela tem que ser igual à massa que aparece nos produtos. A massa dos produtos. Lembrem do slide anterior? A soma das massas dos ingredientes era igual à soma ou igual à massa do pudim. Então, o balanceamento ele existe para a gente respeitar ou para ser respeitada essa lei aí que a gente chama lei de conservação das massas, tá? Então, uma vez que as massas vão ser conservadas de acordo com a lei, isso é uma lei da natureza, certo? Onde a massa dos reagentes em uma transformação química ela tem que ser igual à massa dos produtos que foram obtidos, certo? Uma vez que a massa é conservada durante o processo, se a massa é conservada durante o processo, a quantidade de átomos também é conservada durante o processo. Uma vez que a massa é uma expressão da quantidade de moléculas e átomos que temos aqui dentro, certo? O conjunto dessas moléculas e átomos aqui que expressa essa massa, que faz com que essa balança mexa para cima ou para baixo. Quanto mais átomos e moléculas temos, por exemplo, dentro desse recipiente, mais essa balança vai pender para esse lado, certo? Então, balanceamento é isso. É analisar uma transformação química e fazer com que a massa dos reagentes, a quantidade de matéria dos reagentes, seja igual à quantidade de matéria à massa dos produtos, tá? Isso é uma lei. Então, em toda transformação química tem que respeitar, toda transformação química tem que respeitar essa lei, certo? A massa dos reagentes ela tem que ser igual à massa dos produtos em uma reação química. Logo, a quantidade de matéria dos reagentes vai ser igual à quantidade de matéria no produto. Beleza? Então, balanceamento vem desse instrumento mais antigo, né? Poucos viram, né? Atualmente, mas essa palavra vem desse instrumento aí da balança. Então, aqui a gente vê o que no balanceamento de equação química. Primeira coisa, a gente está utilizando aqui o modelo atômico de Dalton, lembram, né? O modelo atômico de Dalton é aquele modelo atômico em que ele considera os átomos como uma bola de bilhar, certo? Uma bolinha. Então temos aqui NH3 é formado o quê? Por uma bolinha azul que representa nitrogênio e 3 bolinhas brancas que representam o quê? Hidrogênio, certo? Então um conjunto de uma bolinha de nitrogênio com 3 de hidrogênio forma uma molécula de NH3 que é a amônia, tá? Essa junção dessas duas bolinhas vermelhas de oxigênio forma uma substância conhecida como oxigênio também, certo?
Então o que acontece? Para produzir esses produtos aqui, ou essas substâncias, certo? Há necessidade de quê? De 4 bolinhas azuis e o quê? 6 bolinhas vermelhas. E quantos de bolinhas brancas? Quantos? 12, né? 12 bolinhas brancas, tá? 6 vezes 2, 12. Então, o balanceamento ele vem justamente para que respeite essas quantidades, ou seja, que as quantidades de átomos, ou a quantidade de matéria, a quantidade de massa nos reagentes seja igual à quantidade de massa ou número de átomos e moléculas que tem nos produtos, tá? Então verificamos o quê? Que de acordo com essa equação química está balanceada, ou seja, está respeitando a conservação, a lei de conservação das massas, certo? A quantidade de átomos que temos aqui de oxigênio é a mesma que se tem aqui. A quantidade de átomos que temos de nitrogênio é a mesma que se tem aqui. E a quantidade de átomos de hidrogênio que temos nos reagentes é a mesma que tem aqui. Logo, essa equação a gente diz que ela está balanceada, tá? Outra coisa, olha os números. O que esses números expressam? Gente, em uma equação química, esses números eles expressam um número de mols, tá? Aqui no modelo, a gente não traz número de mols porque seria uma quantidade imensa. Não ia dar para ver, por exemplo, as moléculas. Então a gente faz essa extrapolação, dizendo que isso aqui seria o número de moléculas. 4 moléculas de NH3, com 3 produz 2 dessa substância e 6 dessa substância. Mas lembre-se, esse coeficiente, é hora de anotar aí. Esse coeficiente, tá? Ele representa o número de mols desta substância nesta transformação química, tá? Que é representada por uma equação química. Então, equação química é uma representação de uma transformação química. No caso aqui, é a oxidação da amônia. A amônia oxida, liberando o quê? Gás nitrogênio e vapor de água. Certo? Lembrando, esses números aqui representam o quê? Número de mols, esse coeficiente. Tá? Esse número aqui, esse subíndice, ele está relacionado ao quê? A quantidade de átomos que forma o composto químico, a molécula. Tá? Assim como esse. 2 aqui significa 2 átomos de oxigênios forma a molécula de oxigênio. Aqui o que? Cada molécula de NH3 tem 3 hidrogênios. Ok? Bem tranquilo, né? A gente vai continuar e na próxima aula a gente continua com os exercícios.